Olá, começa agora o Política em Foco aqui na TV Alesc, a TV dos catarinenses. O programa que reúne colegas jornalistas de todo o estado de Santa Catarina, de vários lugares, para discutir os temas e assuntos que fazem da vida do catarinense também melhor. Hoje estamos recebendo em nosso programa Alexandre Gonçalves, de Blumenau. Como é que está, Alexandre? Tudo bem contigo? Que bom tê-lo aqui com a gente. Tudo bem, Fabiano? Prazer te reencontrar, sempre elegante. Muito bom estar aqui com o Denis também e principalmente com você que acompanha a boa programação da TV Alesc. O prazer é todo nosso. E diretamente do sul do estado, lá de Criciúma, Denis Luciano. Como é que está o amigo? Um prazer revê-lo aqui no programa mais uma vez. Também, meus amigos, no programa que promete, né? Temos muitos conteúdos, muitas questões de Santa Catarina para debater, então bom estar com o Alexandre e contigo, Fabiano. Sem dúvida. No oeste, a crise do leite. No sul, a crise dos produtores de arroz. Na região do Vale do Itajaí, a crise na cebola. Vamos falar de economia. Vamos falar de política pública voltada ao desenvolvimento rural. Foram realizadas audiências públicas em plenário. Deputados se manifestaram com preocupação sobre essas questões que afetam a vida de muitos dos catarinenses que fazem da agricultura a sua principal fonte de renda. Nós tivemos realizada na quarta-feira uma audiência pública para discutir justamente a questão dos produtores de cebola em Santa Catarina. Organizada através da Comissão de Agricultura, que tem o deputado Altair Silva como seu presidente, a iniciativa visou justamente reunir associações, produtores, para encontrarem alternativas para o setor que atravessa com frequência várias crises, ou de superprodução, ou pela questão climática que diminui a produção e a produtividade e que afeta muitos municípios, especialmente do Vale do Itajaí. Agora, Alexandre, tem uma coisa importante, que é a formulação das políticas públicas para esse meio rural, de desenvolvimento econômico, principalmente nos municípios. E eu creio que a Assembleia precisa olhar para isso, bem como o governo do estado, olhar para esse lugar que é a agricultura, que movimenta principalmente os pequenos municípios espalhados por Santa Catarina. Pois é, primeiro é destacar o papel da Assembleia em fazer esses debates, né, já a partir da demanda dos produtores, né, a partir da demanda dos agricultores com seus prejuízos, independente do segmento que ele tem, com as suas dificuldades. Então, a Assembleia fazendo o seu papel, porque o que é a Assembleia? A caixa de ressonância da sociedade e, principalmente, ela tem que se preocupar com qualquer cidadão, mas principalmente com o produtor e principalmente o produtor, o pequeno produtor que depende disso. Então, a gente percebe esse momento agora da Assembleia Legislativa. Mas você falou muito bem, o que a gente tem que pensar é em momentos fora da crise, fora do problema, né? Então, por exemplo, o que a gente está vivendo no Alto Vale do Itajaí, onde é uma região muito forte da produção de cebola, em especial Ituporanga, que é conhecida como a cidade, né, como a capital nacional da cebola, não é um problema de estiagem, não é um problema de chuva, não, é um problema que a safra deu muito certo. E aí o que acontece? Os produtores estão tendo um prejuízo porque não conseguem pagar os investimentos que eles têm, porque acontece a questão da oferta e da procura, o preço cai lá embaixo e aí tem que fazer essa equação. E a gente também percebe nesse momento, nesse mutirão, que o poder público, nas suas forças que tem tentado minimizar os prejuízos. A gente percebe as principais prefeituras, falando especialmente na questão da cebola, se organizando com decretos de emergência que permitem esses municípios que também não têm dinheiro para bancar o produtor, os municípios mal conseguem atender suas demandas básicas. Então, quando gera um fato desse, ele tem que buscar recurso extra, tem que buscar apoio. Então, o que com esses decretos de emergência é poder fazer linhas de crédito especial, poder disponibilizar algumas ações nesse sentido para minimizar os prejuízos deles. E aí tentar entender, né,
como é que funciona essa questão dessa super safra, por que acontece isso, né? Tentar dimensionar se não há um exagero na produção ou se não há a falta de consumo, de como levar isso. Então essas equações, o pessoal, principalmente o pessoal da economia, o pessoal da agronomia, tem que tentar equalizar e a Assembleia pode ser um bom canal para tentar criar políticas públicas mais consistentes para o setor. É verdade, o deputado Mário Mota fez na sua fala em plenário uma observação bastante interessante. Ele lembrou de outras cadeias produtivas, como da avicultura e da suinocultura, que já têm uma certa organização e previsibilidade, especialmente tendo em vista o consumo, o período da produção e as condições de exportação, que é um desafio, inclusive, para esse mercado da cebola, dado a sua condição de ser muito perecível também a cebola. Agora, Denis, é interessante isso, né? A Conab poderia até mesmo olhar para esse lugar, criar sistemas reguladores para que a produção fosse, de certa forma, de certa maneira, melhor acompanhada. E um destaque importante, já há uma variedade de cebola que foi pesquisada em Santa Catarina, que tem um ciclo de vida mais duradouro para o consumo. Talvez esteja aí uma grande oportunidade para a gente. Nós sempre enfatizamos aqui, quando tratamos dessas questões do campo, o potencial que Santa Catarina tem a partir da EPAGRE, o trabalho extraordinário que a EPAGRE exerce na pesquisa. E o Alexandre pontuou muito bem, o nosso problema não é safra, não é produção. A nossa produção é eficiente, é qualificada e situações como essa que o Fabiano conta aprimoram a produção. A questão é fazer isso se tornar mercado, isso se tornar atraente do ponto de vista mercadológico. Porque o que acontece com a cebola é o mesmo que acontece com o arroz lá do sul do estado, é o mesmo que acontece com outra cultura que a gente não citou. Vou pegar, por exemplo, aqui, porque outro dia, é bem menor que as citadas, mas teve uma imagem que viralizou aí pelo estado de um cidadão lá no sul do estado, em cima de um trator, arremessando aos animais pitaias. Pitaia é aquela fruta bonita, rosada, né, que tem um interior branquinho ali. Ela é linda a fruta e é gostosa. E tem uma produção muito expressiva lá no sul do estado. Também não existe qualquer linha de crédito específica, qualquer fomento a esse produtor. Sabe o que nos parece hoje? O produtor, hoje e historicamente no Brasil, o produtor ele é extremamente solitário da porteira para dentro. E da porteira para fora é salve-se quem puder. Então, por isso que me chama a atenção, positivamente, o papel que a Assembleia faz, porque a gravidade da cebolicultura que me chegou foi por um deputado lá do Sul que passou por Ituporanga e chegou lá para a gente contando. Então, quando a gente observa isso, de deputados se preocupando fora das suas regiões, isso me faz acreditar, amigos, num novo momento em que esses problemas sejam estadualizados. Que a cebola não seja só problema da sua região mais forte, que o arroz não seja só problema da sua região mais forte, que essas culturas sejam estadualizadas e que o Estado se aproprie da luta por soluções. Isso vai dar mais força para o nosso produtor. Sem dúvida, alguns dados para mostrar a força e a pujança dessa produção em Santa Catarina. Santa Catarina é o maior produtor de cebola do Brasil. Mais de 30% da safra de cebola está em Santa Catarina. A produção estimada nesse ano ela é de 594 mil toneladas, um crescimento de quase 7% em relação à safra anterior. Outro dado, a produtividade média é de cerca de 30 toneladas por hectare. E outro dado, a área plantada gira em torno de 17 a 20 mil hectares em Santa Catarina. E o grande desafio, Alexandre, é o preço. Olha só, o preço pago ao produtor, ele está em 75 centavos e o custo dele está em R$ 1,40. Uma conta que não fecha. Não fecha a conta. A gente percebe assim um profissionalismo no setor agrícola catarinense, que ele é muito diversificado, é de região para região. Então nós temos pequenas propriedades, mas que trabalham integrada com tecnologia de ponta, com conhecimento e tal. Mas o que parece, né, vendo de fora, nós como uma pessoa urbana, é que as dificuldades começam a gerar da porteira para fora, usando o exemplo que o Denis trouxe ali. Porque, bom, a gente consegue produzir,
Mas aí começa a dificuldade do escoamento, que a gente já fez um programa recentemente sobre a dificuldade das estradas aqui. Como é que então... E o custo disso, né, numa estrada, então imagina o que é pagar para tirar uma cebola lá de Tuporanga, lá daquela região, que é uma estrada horrorosa, a BR-470, até chegar em Blumenau, que já está duplicado. Então aquilo ali tem um custo enorme. Uma logística de planejamento, e entender a questão do consumo, ter uma mediação para tu saber quanto é que tu pode plantar e quanto é que tu vai ter que retornar. Então parece que falta um profissionalismo, não no trabalho do produtor agrícola, mas no trabalho para fora de entendimento melhor dessas cadeias produtivas e de como otimizá-las, né, para trazer resultado para o produtor e para todo o Estado, porque isso é um desenvolvimento, né? Tem um aspecto bem importante nesse contexto, que é o consumo. A cebola, economicamente falando, ela é muito inelástica. Porque, Denis, o consumo de cebola no Brasil ele não cresce. Mas quando nós temos super safras, nós temos o produtor à mercê. E, por outro lado, quando acontece, por exemplo, muita chuva, a produção quebra. E aí nós temos uma outra dificuldade para o produtor. Nós vamos ter que pensar algo como um estoque regulador, nós vamos ter que pensar algo um pouco mais sofisticado para esse segmento. Quando você, na questão anterior, provocou a questão Conab, eu ia chegar nisso, no estoque regulador. Porque nós já tivemos, a história do Brasil conta, situações antiquíssimas exatamente assim. Quando lá no passado o Brasil teve superprodução de café, por exemplo, e mesmo sendo um grande exportador, o que o governo federal era forçado a fazer? Ele era forçado a montar grandes estoques daquele café e depois com esse estoque ir regulando o mercado. Então, me parece que falta uma intervenção maior nesse sentido. E para que essa intervenção ocorra, e isso não é intervencionismo do Estado na economia, penso eu, mas sim fomento, é o Estado servir de agente de fomento para que a economia nacional prospere. E esse é um papel que o Estado, União e entes federados são obrigados a exercer. E nesse peculiar, cabe à Conab. Existe uma agência, uma companhia para isso, que deve regular esse tipo de coisa e que tem toda a capacidade, toda a expertise para isso. Mas aí depende de vontade política. E aí nós chegamos na grande questão, que os nossos quadros políticos estejam efetivamente preocupados com isso, imbuídos disso, entendendo disso, pesquisando, estudando a respeito disso e entendendo o quê, meus amigos? Que lá no fomento ao campo está a raiz da economia brasileira. Lá está o que efetivamente move esse país. Então, se a cebola de cá deu superprodução, mas tem outros recantos do Brasil que podem ser abastecidos por essa cebola se o mercado regulador funcionar de alguma forma, criando também esquemas logísticos para isso. Então, eu penso que o Brasil, pela sua dimensão e pelo seu peso econômico, ele tem que criar algo para isso e não deixar a nossa produção agrícola Deus dará, como está hoje. E me parece que a gente corre muito sempre atrás do rabo do cachorro, né? Porque agora deu essa situação lá em Tuporanga, no Alto Vale, ficando na questão da cebola. Deu esse problema e, agora como é que nós vamos... agora já foi. Tu está tentando amenizar, está tentando fazer o paliativo. Como é que nós vamos minimizar os prejuízos? Mas o que está sendo feito para que não se repita isso? Porque você falou que o consumo de cebola não cresce, né? Então, não daria para prever, estou falando como leigo, não daria para prever e talvez não fazer um investimento na safra tão grande como, né? Não sei te dizer, mas então, que hoje a gente corre atrás da máquina, né? Então, tentando resolver problema. O que a gente precisa é se antecipar aos problemas, né? E aí entra toda aquela questão de logística, de entrega, de abastecimento, e também a questão do agricultor entender, né? Ter conhecimento necessário para saber que talvez não seja o caso de aumentar a sua produção e ter mais um cuidado. Cada um sabe onde é que aperta o bolso. Ninguém melhor que o dono do negócio para saber. Então, acho que essa preocupação que se tem que ter. Exato, e o mercado de cebola ele é bastante, tecnicamente falando, atomizado. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que eles
tem uma organização muito precisa de quando vão plantar uma safra ou fazer uma safra, o Brasil ainda engatinha neste processo de organização de cada plantio. Isso não é só para cebola, isso vale para várias atividades agrícolas. A agropecuária conseguiu se organizar através da integração. Agora, o setor agrícola está ainda muito desorganizado. Quando nós temos super safras, nós temos preços muito ruins. Quando temos safras quebradas, nós temos o produtor ainda assim endividado, porque não produziu o suficiente para cobrir o seu custo, e a intervenção da importação. É uma situação que o Brasil tem enfrentado e precisa enfrentar de uma maneira mais profissional. E aí, nós vamos para o intervalo, porque nós vamos falar da produção de arroz e interligamos os temas aqui no nosso Política em Foco, porque a situação lá no sul do estado é muito parecida com a do Vale do Itajaí. Só um instante. Voltamos com o nosso Política em Foco, hoje falando de agricultura, falando de economia. No bloco anterior, comentamos da situação dos produtores do Vale do Itajaí, que estão muito afetados, especialmente pela questão da cebola. E agora, vamos discutir a situação do sul de Santa Catarina, onde também ocorreu uma audiência pública provocada pelo José Milton Schaefer, deputado estadual, para discutir essa situação, mas dos produtores de arroz. E eu vou começar contigo, Denis. Qual a importância da produção de arroz para o sul de Santa Catarina? Ela é mais do que estratégica, ela é fundamental do ponto de vista da diversificação econômica do sul e ela é puxadora de outras atividades econômicas que vêm atrás de si. O sul do estado, pela característica de solo, é extremamente fértil. Nós temos várias pequenas cidades que têm uma dependência fundamental, uma fatia enorme do PIB daquela cidade. Vou citar exemplos aqui, Turvo, Meleiro, que são cidades ali de 10, 8 mil habitantes e que orbitam em torno do arroz. E se não tem produção de arroz, a economia da cidade absolutamente para. Existem outras com um potencial um pouco menor, cooperativas que giram em torno da produção do arroz e o arroz tem uma cadeia produtiva organizada, mais organizada. Por quê? Porque o arroz, diferente da cebola que nós tratamos há pouco aqui, o arroz ele tem um encadeamento nacional e ele tem consigo uma produção mais focada à exportação do que um hortifruti, por exemplo. Né? Pela commodity que o arroz representa, ele é uma moeda. Né? E ele é uma moeda que o Brasil historicamente se impôs no mercado internacional e que atualmente não está conseguindo fazer isso. E isso puxa para baixo o mercado interno. E o que acontece hoje? O produtor de arroz, ele recebe pela saca metade do que devia estar recebendo. E isso descapitaliza a produção. Levando-se em conta que o produtor de arroz precisa estar capitalizado porque é uma produção cara, muito mais cara que a da cebola, por exemplo, né? Plantar um hectare de arroz, manter aquele hectare, colher depois, é caro, exige uma logística, um maquinário, um treinamento. E as indústrias de arroz, elas estão cada vez mais sofisticadas no sentido de ter o arroz desse tipo, daquele outro. Então, é uma cadeia cara. E ela requer muito políticas de governo. E o que mais se disse nessa audiência pública, lá capitaneada pelo deputado Zé Milton, foi justamente isso, a falta de uma âncora fiscal, a falta de um chamariz do ponto de vista federal para regular o preço do arroz. E que fique um preço aceitável, porque como o arroz lidera essa questão de cesta básica, Fabiano, o que acontece? O arroz precisa chegar barato no supermercado. E para chegar barato no supermercado, esse corte na carne sai de algum lugar. E sai de onde? Do produtor, que não recebe pela saca nem metade do que devia receber para manter a sua produção. Então, o consumidor é culpado? Não, o consumidor está usufruindo hoje de um preço de arroz que está muito aquém, é um preço ilusório, fantasioso e que está descapitalizando o mercado e forçando aqui a importar. E aí você põe de lado a produção nacional. Então, é um problema muito sério e de raiz e de matriz econômica, esse do arroz. Antes de trazer alguns dados, eu quero
trazer contigo, Alexandre. Você é de Blumenau, uma cidade que é consumidora de arroz. Como é a minha cidade? Ali do lado, Gaspar é uma produtora de arroz. Cidade pequenininha, mas é produtora. Mas há essa dicotomia entre quem consome o arroz e quem produz o arroz. Porque quem consome, nós que consumimos arroz, nós queremos comprar o arroz ou a comida barata. Mas isso está prejudicando o produtor e mais produtores, assim como o da cebola, estão saindo da atividade. E isso pode ser muito custoso para o futuro econômico de Santa Catarina também. Essa é uma dicotomia muito maluca entre o produtor e o consumidor, porque eu vou só fazer só um parêntese, e isso vale também para cadeia do leite, que também é um assunto que também está em pauta bastante, mas, por exemplo, quantas vezes a gente ia no mercado e reclamava do preço do leite a R$6, era um absurdo, era um dinheiro maluco. Então hoje a gente vê, o preço do leite está lá embaixo, abaixo dos R$4, pelo menos lá em Blumenau. Hoje mesmo fui no mercado, antes de vir para cá, comprei lá por R$3,87. Então, eu quanto consumidor, eu estou comemorando, eu acho ótimo. Mas isso impacta onde? Impacta em quem produz, em quem está botando a mão lá. Mas nós, enquanto a gente quer o melhor produto com preço mais baixo. Né? Eu acho que essa é uma questão que vale para o arroz, vale para outras coisas. Importante destacar novamente o trabalho da Assembleia, fazendo essas audiências públicas, o trabalho do deputado Zé Milton Schaefer. Ele traz um dado que para mim é aterrador, um prejuízo de quase 500 milhões em circulação de dinheiro na cidade. Porque é isso, a produção não é só a produção em si, o dinheiro que vai para o produtor, é o dinheiro que ele ganha, o dinheiro que ele mexe na cidade, então isso é um impacto muito grande. Pelo que eu entendo, também não tendo conhecimento devido, ali também tem uma questão da concorrência da importação, tem uma preocupação nesse sentido com relação a esse material. Tem já uma previsibilidade do que se precisa ser feito, do que estão pedindo. Isso foram algumas questões tiradas nessa audiência pública de diminuição, de zerar o ICMS ou tentar fazer alguma coisa na ponta. Mas é importante a gente tentar ver como é que se equaciona o interesse do consumidor e a sobrevivência do produtor. Exato, essa é uma equação super complexa, porque, insisto, quando o preço está bom, muita gente produz arroz. Assim como produz outras atividades agrícolas. Quando o preço não está bom, a gente tem muito produtor endividado e querendo sair da atividade. E quem está perdendo são os próprios municípios. É fato, 500 milhões de reais é menos dinheiro que circula no comércio, é menos compra que é feita no comércio local, é menos gente empregada na cidade, porque parece uma coisa, pô, mas se o cara produz arroz lá, o preço não está bom, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver contigo porque a circulação de dinheiro ela funciona dessa forma e dessa maneira. Mas os dados de produção de arroz em Santa Catarina são realmente impressionantes. Percebam, Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil, só perde para o Rio Grande do Sul. Mas olha só, em produtividade, Santa Catarina é o mais produtivo. Nós conseguimos produzir com 1 hectare quase 9 toneladas desse cereal. 9 toneladas. A produção do estado é 10% da nacional. Então, Santa Catarina responde a pelo menos 10% de todo o arroz que é produzido no Brasil. A área plantada nesses pequenos municípios que o Denis bem lembrou, equivale a 140, 145 mil hectares, isso tomando como base nas últimas safras. Por fim, percebe-se, Denis, que, as crises na risicultura são cíclicas, e eu tenho acompanhado isso há muito tempo, e nós, infelizmente, parece que ainda não aprendemos nada com as sucessivas crises que esses produtores vêm enfrentando. Aí voltamos à discussão que já fizemos aqui sobre outras culturas, dessa falta de previsibilidade. Eu lembrava agora aqui, Fabiano e Alexandre, dentre esses pequenos municípios, vou citar um exemplo prático aqui, e sei que isso já chegou na Assembleia Legislativa, a cidade de Meleiro, vou voltar a citar esse município. Tem em torno de 8 mil habitantes, fica a uns 80 quilômetros de Criciúma,
e é uma das grandes produtoras nesse ranking aí, se não me engano, é a segunda ou terceira na produção de arroz em municípios em Santa Catarina. E lá em Meleiro eu ouvia outro dia do prefeito Anderson Scarduelli o seguinte relato: tem loja fechando na cidade, o movimento no centro, onde está o comércio do centro ali, né, de cidade pequena, o movimento desapareceu, a cidade anda deserta por conta desse problema da risicultura. Vejam só, estou falando de uma cidade de 8 mil habitantes e isso atesta aquilo que o Alexandre exemplificou há pouco do dinheiro que sumiu, do dinheiro que desaparece, que deixa de circular porque o arroz não está chegando aos mercados como deve, com o preço que deveria. E aí, nessa dicotomia do que é bom para o consumidor e do que é bom para o produtor, quem tem que entrar no meio disso como mediador? O governo, com políticas que sejam eficientes. Tanto é organizado esse segmento da representação do arroz, que há poucas semanas o Sindicato dos Arrozeiros, cujo presidente é lá de Forquilinha, o empresário Valmir Rampinelli, que vez por outra está aqui com o governador, está aqui com o presidente da Assembleia, com interlocuções e tal, é um movimento muito ativo nos bastidores. Eles foram até Brasília e no Ministério da Agricultura reuniram-se com técnicos lá, explanaram a situação e o que eles ouviram em torno de possibilidades os assustou. Ofertas como as de sempre em relação a crédito, que não resolvem problema algum e que no fim só endividam o agricultor, e a falta de uma política, amigos, focada no pequeno produtor, que é esse que foge de imediato, como o Fabiano dizia. Quem está sobrevivendo porque tem capital de giro e quer continuar no mercado e tem uma estrutura por trás de beneficiamento daquele arroz é o grande produtor. O grande produtor ainda está se sustentando, mas também puxando o freio. E o pequeno produtor, meu amigo, é o primeiro que cai. E novamente nós estamos falando sobre a penalização do produtor agrícola pela excelência do trabalho dele. Porque é isso, ele tem uma excelência, nós não estamos aqui dizendo que a safra não deu por diversas coisas, não, nós estamos dizendo que a safra é adequada, tem condições, é uma safra, né, que produtiva, bastante produtividade, mas está sendo penalizado por coisas que fogem da dimensão do que ele pode fazer. Aí a necessidade de se criar políticas públicas e mecanismos de previsibilidade. E tem um aspecto para a gente ir encaminhando ao final que nós não estamos levando em consideração nessa equação. Falamos da importância da regulação, que aqui é feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, aquela mesma fundada por Getúlio Vargas, como bem lembrado, depois da crise de 29. Todo mundo estudou a situação do café no Brasil. Se percebeu à época que nós precisávamos de algo nesse sentido. Mas agora estamos à mercê de acordos comerciais mal feitos. No leite e no arroz. A questão da importação, amigos. Nós fizemos acordos comerciais, estamos inclusive às vésperas de firmar um novo acordo comercial com a União Europeia e que tende a ser bom, tende a ser muito bom, mas também, se não bem estudado, pode ser bem prejudicial a alguns segmentos. Nós precisamos, enquanto sociedade e aí as representações, ficarem atentas a isso, porque senão a gente vai ter mais importação de arroz, mais importação no leite, menos competitividade. O imposto que é caro, e agora estamos à mercê do CONFAS, por conta das questões tributárias. Ou seja, Santa Catarina não pode fazer uma ação tributária sem que o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, aprove. E agora, com a reforma tributária, isso vai piorar. Então, é a política também, mais uma vez, interferindo na economia. E aí, tentar entender essa equação da importação, porque qual é o peso da produção interna, qual é o peso da importação, o que isso facilita para quem você trabalha, para quem tem o foco. Então, aquele negócio, bom, mas isso para reduzir preço, entrega um outro produto para o consumidor, tá, mas como é que daí tu equaciona? Não é uma situação fácil e aí precisa de política pública, política profissionalizada, que tente mediar de novo essa relação entre o produtor e o consumidor, que o consumidor, na verdade, quer o quê? Produto de qualidade com preço menor. E o que mais me surpreende nisso, amigos, é o seguinte, nós crescemos, né, ouvindo que o Brasil é o celeiro do mundo. Muito bem, o Brasil é o celeiro do mundo. De que forma o Brasil trata esse celeiro? Qual é o tipo
de grade que a gente coloca, de tela que a gente coloca no interior desse celeiro. Ou a gente está colocando metralhadora atirando nesse celeiro. Que é o que acontece quando se fomenta a importação. Você acaba vitimizando o setor. O exemplo do leite é melhor que o do arroz. Entre aspas, melhor. Por quê? Porque há poucas semanas, ainda no ano passado, a Assembleia Legislativa foi obrigada a discutir essa mistureba que estavam fazendo no leite, não é? Para enriquecer o leite que aqui entra, transformá-lo em leite, porque esse produto, da forma como estava chegando, ele estava matando o mercado nacional, o mercado catarinense também. De tal forma que o leite sempre foi, poxa, a produção leiteira sempre foi um orgulho nosso, sempre foi um capital catarinense. E nós vemos hoje o quê? Famílias fugindo porque ficou inviável, produtores largando mão, procurando outras atividades e deixando refluir uma produção que sempre foi referência. E penso que a crise no leite ela é ainda mais grave que a do arroz, tamanha a dimensão do peso que se dá para a importação. Então, a Conab tem que vir pegar o apito enquanto árbitro e apitar esse jogo a favor do Brasil. Senão, meu amigo, só vai piorar. Sem dúvida. E eu confesso a vocês que nós poderíamos conversar muito mais sobre esses temas. Porque, afinal de contas, todos nós temos uma percepção, um conhecimento e estes temas efetivamente impactam na nossa vida e na nossa mesa. Mas, meu caro Alexandre, muito obrigado pela tua presença. Foi muito bom rever o amigo, especialmente aqui no Política em Foco. Obrigado você, parabéns pela condução, um grande abraço ao Denis e um grande abraço a você que nos acompanhou até agora. Denis, muito obrigado, sempre um prazer te rever, né? Um forte abraço ao sul de Santa Catarina. Muito bom, aos amigos também, muito obrigado, foi uma bela oportunidade de discutir problemas muito graves do nosso estado. Muito obrigado, Denis, e você pode acompanhar este e outros programas da TV Alesc lá no canal do YouTube. Esteja por lá também, prestigiando o trabalho da comunicação pública da Casa de Leis do Catarinense. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.